Muito bom estar aqui com vocês, mais uns momentos. Não vou prometer que serei breve. Eu vou só desligar o ventilador aqui. Diminuir um pouco do ruído. Tá fresquinho. Apesar de que o ruído aumenta muito. Eu vou falar de uma palavra hoje chamado, como eu coloquei o título ali no Facebook. No Instagram eu acabar não colocando, mas faz parte da mesma situação, né? Depois eu vejo como faço lá. Meu convite a todos é que todos tenham um bom entendimento. Não estou aqui para mudar nada, mas é algo que eu acabei compreendendo do propósito de Deus. E como eu tenho entendido alguma palavra e eu tenho visto assim como um raio-x, é assim que eu tenho entendido essa situação na palavra, né? É como seria eu um raio-x de mim, né? Eu escolho servir a Deus com a transparência de todos os meus defeitos. Há que ser perfeito e ser escravo daquilo que faz o mundo ser escravo das trevas, né? Então a gente vai batalhando todo dia, lutando, rompendo, cada dia brilhando um pouquinho, não o brilho de pedras preciosas, mas todo dia sendo um pouco de luz nas trevas, né? E como disse Jesus, que a cada dia nós melhoraríamos, né? A cada momento a gente vai melhorando, né? Com entendimento, com paciência, então a gente vai sendo transformado de glória em glória. E isso é todo dia, porque a libertação é para os crentes, né? Não tem libertação para aqueles que não são crentes. O crente ele tem que ser liberto todo dia. Se ele deixar de ser liberto todo dia, tem alguma coisa de errado, porque a libertação é diária, né? Porque é de glória em glória. Cada dia descobrimos travas, correntes e amarras que nos prendem a alguma coisa. Travas e amarras nos prendem ao sistema religioso de entendimento. Eu vou trazer alguns versículos que dizem a respeito de um mesmo assunto. E aqui para mim não está aparecendo comentário, não está aparecendo nada ainda, né? E não estou vendo aqui curtida, nem não tô, eu posicionei o telefone deitado para ver se melhorava a situação aqui, mas eu não estou conseguindo visualizar nada. A gente está sempre em fase de aprendizado, sempre em fase de entendimento, né? Enquanto eu vou vendo aqui, eu quero ler aqui rapidinho com vocês. Apocalipse 1, versículo 2. Vamos aqui, vou procurar aqui os livros aqui. Estou tentando melhorar aqui a disponibilidade das ferramentas que eu tenho aqui, que é o celular, né? Mas já encontrei aqui na tela do computador. Que o Apocalipse 1:2 diz assim, ó: o qual testificou. Vou ler o versículo 1 também. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto.
Então, de tudo que nós temos visto, de tudo que nós testificamos no dia a dia, de tudo que nós vemos e entendemos no dia a dia, isso é bem bacana, porque todos os dias é um aprendizado, né? Todos os dias. A Marcele, boa noite, esposa. Beleza? E aí, seguinte, todos os dias nós testificamos, todo dia nós aprendemos, tudo aquilo que nos sobrevém é para que nós, que seja gerado em nós o fruto do Espírito. Ele precisa que nós somos forjados, né? O Espírito Santo ele está conosco todo dia, ele precisa nos forjar todo dia. Então, para que a gente manifeste o fruto do Espírito aqui, ó, como Apocalipse 1, 2 diz aqui, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E a mesma palavra que está lá em Gálatas 5:20, que fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele tem nove, vamos colocar assim como 9 sabor. O primeiro é paz, amor e alegria. Se nós não tivermos paz, amor e alegria, não temos como oferecer para ninguém os outros 6. Então eu tenho que ter dentro de mim, solidificado, tem que ser maduro o suficiente para ter paz, amor e alegria. Aí eu consigo oferecer longanimidade, paciência, todos os outros ali, né? Para todos. Então aí a gente tem que escolher servir a Deus com todos os nossos defeitos, né? E, e as nossas qualidades. Porque Deus, ele me vê pronto amanhã. O ser humano vê você inacabado, né? O ser humano vê você na sua vida passada, com todos os seus defeitos. Né? Mas eu prefiro ter defeito e servir a Deus do que ser escravo. Do que de ser perfeito e ser escravo daquilo que o mundo oferece e escraviza todas as pessoas. Então vamos lá em Romanos. Vamos iniciar aqui. Bom, eu vou colocar aqui, ó, como vemos o raio-x da palavra de Deus para a gente ter cuidado, que a gente tem que ter um discernimento no Espírito Santo. E esse raio-x diz que a gente tem que ter cuidado com a palavra de Deus para aprender a manejar a palavra dele, no que realmente ela está escrita, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente vai manipular a palavra segundo o entendimento humano, humano, e não do verdadeiro entendimento da palavra, a verdadeira do verbo, né? Aquilo que Jesus foi ontem, o que ele é hoje, o que ele é amanhã. Então nós temos que ter esse raio-x através da verdade da palavra, né? Eu quero começar isso e lá em Gênesis capítulo 25, diante do que já tenho falado aqui, né? Eu quero trazer essa vertente, essa palavra, essa verdade que eu vi aqui em Gênesis capítulo 25. Quem puder compartilhar, compartilha aí pelo menos uma vez, com 2 ou 3 vezes com alguns amigos no Messenger, né? Se tiver alguém disponível para acompanhar, esse prazer de compartilhar vai se tornando cada vez mais não um hábito, mas um prazer de compartilhar com alguém uma palavra, a salvação ela vem pelo ouvir e ela entra, né? Mas a palavra diz que como que eu vou fazer se não tem quem pregue, né? Então o compartilhar faz parte. Quando você compartilha uma palavra de Deus, você está também participando. E isso é uma benção, entendeu? Então aqui, ó, então nós vamos falar aqui de uma palavra que trouxe algo sobre a vida de Jacó, né? Um nome que ele recebeu, onde até hoje ele é taxado de uma maneira que ele não esperava, né?
Mas Deus tem uma visão diferente de Jacó, desde o ventre da mãe dele. E como Deus vê Jacó, sabia por tudo que ele ia passar, Deus sabia o nome que o pai de Jacó o pai dele ia lhe dar o nome de Jacó. Porque não entendeu, porque não teve uma visão de Deus. Ele não conseguiu enxergar o que estava acontecendo, nem dentro do ventre da mãe dele, da mãe de Jacó, da mãe de Esaú também, né? Então, eu vou começar aqui, só lendo aqui para vocês, no capítulo 25, do versículo 21. E assim a gente vai seguindo, vai discorrendo todo esse, vai tendo esse desfecho aí, né? Dessa situação. E era no versículo 20 diz assim, ó, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Então Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Rebeca era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos... Vamos começar a entender aqui aquela situação de um raio-x aí. Então os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então nós vamos aqui parar um pouquinho aqui, eu vou abrir outra aba aqui da Bíblia. Eu vou abrir outra aba aqui. Vou deletar aqui umas abas que estão abertas do trabalho. E vou abrir uma outra aba aqui para poder abrir numa outra palavra. Deixa eu fechar aqui todas as abas. Até do meu site aqui, Apostólico Real, que eu ia falar de uma outra coisa, mas aprove Deus que eu falasse sobre isso hoje. Eu estava pesquisando já há 3 ou 4 dias de uma revelação que já tinha vindo lá desde 2000 e alguma coisa, 2010, 2012. Eu já tinha entendido alguma coisa sobre isso. Então vamos lá. Gênesis 25. Vamos lá para Romanos 9:13. Livro Romanos. Cadê Romanos? Sumiu aqui. Romanos 9. Versículo 13. Não, Romanos 9. Eu fui 13 de novo. Aí foi no capítulo, né? Olha só o que Deus diz aqui, ó. Olha o que Deus diz aqui sobre essa situação. Olha lá do Romanos 9, versículo 13. Eu vou ler o versículo 11, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que se chama. Foi-lhe dito a ela, o maior, Deus disse à mãe de Jacó. Esse é o raio-x da palavra. Deus disse à mãe de Jacó assim, ó, como está escrito, o maior servirá ao menor. E Deus disse assim, ó, amei, no versículo 13, amei a Jacó e odiei a Esaú. Por que Deus odiou Esaú? Porque Deus sabia o que aconteceria lá na frente,
com Jacó, com a mãe Rebeca, que ajudaria o filho para acontecer, porque a mãe já sabia, a mãe já sabia da revelação que o maior serviria o menor. Então, mas por que Deus odiou Esaú? O que diremos, pois, diz aqui no versículo 14, que há injustiça da parte de Deus? Deus é injusto para você? Para mim, não. É por isso que eu digo, não esquenta a cabeça quando as pessoas julgarem você agora. Porque Deus conhece o seu sentimento e conhece aquilo que você vai ser em Deus amanhã. Daqui 10 anos, daqui 5 anos. Não é para você escangalhar só por causa disso. Não. O que está limpo continua se deixando ser limpo pelo Espírito Santo. Pela rio a água dos rios de trono de Deus. Pois Deus disse a Moisés também, ó, compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele vai se compadecer de quem ele quer e vai ter misericórdia de quem ele quer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Ele fez o que fez com o faraó para livrar o povo judeu e pronto. Os hebreus. E acabou. Entende? Então não tem. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Então aqui em Romanos, sabemos disso. Com certeza essa palavra deve estar aqui em Romanos, quem escreveu aqui, né? Com certeza tinha entendimento já do Talmud, do que estava escrito em alguns outros livros hebreus, né, da história local. Né? E aqui ele resgata a história local. O acontecido e o fato. Então Deus fala aqui que odiou Esaú. Porque Deus sabia que ele ia se render à fome pelo um caldo vermelho, ia vender a primogenitura, né? Ia desdenhar por ter nascido primeiro, mas sabemos que ele batalhou e ele era mais forte, e ele, de alguma maneira, ele teria que servir o menor. E o menor com certeza ia nascer primeiro, mas ele, pela força do seu braço, ele ganhou a batalha e nasceu primeiro. E Deus teve que permitir, e Deus sabia do que ele fez, que nós não sabemos, dentro do ventre. E aconteceu o que aconteceu lá na frente. Tá me entendendo? E é assim que acontece. Então, no versículo 32 de Gênesis 25, diz que e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Imagina o sentimento de Deus quando vê um cidadão fazendo isso, ou falando, coisa assim, né? Tão certo como vemos o que aconteceu lá com Moisés e Arão, quando ele mandou os espias, né? Para ver a terra. Aí os espias voltaram e falaram: tem cacho de uva gigante, ó, qual nós trouxemos esse. Tem coisa grande lá, as terras são boas, são férteis, mas tem gigante lá e nós somos como formiga aos seus olhos. E 10 daqueles 12 espias caíram com cara no chão, no pó. Moisés e Arão também caíram com cara no pé, a salvo Josué e Caleb. Aí Deus olha para Moisés e Arão e fala: vocês não vão entrar na terra prometida porque vocês não confiaram em mim. E Josué e Caleb confiou, falou assim: ó, Deus não nos desamparou até agora. Poderá ele nos abandonar agora? Nós vamos entrar lá e vamos detonar tudo e vamos conquistar aquela terra. Tanto é que eles ficaram rodando no deserto até que toda aquela geração morresse no deserto e Deus multiplicasse o povo da geração de Josué e Caleb, e depois que eles foram, né? Isso aconteceu na segunda passagem da pedra, onde na primeira vez batem na pedra e na segunda vez também vai lá e bate na pedra, né? A diferença dessa Massá e Meribá são 20 anos. A primeira vez que bate na pedra para mostrar o poder de Deus, e 20 anos depois Moisés vai lá. E isso acontece,
Moisés não perde a entrada na terra porque ele bate a pedra na segunda vez. Ele perde a entrada na terra prometida quando os espias voltam. Isso é antes dele bater a segunda vez na pedra, né? Que é um caso para uma outra ministração nesse outro raio-x dessa palavra, que muitas pessoas pensam que ele perdeu de entrar na terra prometida porque bateu a segunda vez na pedra. Ele já tinha perdido antes. Então, voltando aqui no versículo 32, né? E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me. Hoje, e jurou, ele lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó. Isso foi uma negociação. Ele negociou, falou assim: ó, cara, eu tô aqui com a minha janta, você quer, tá morrendo de fome, o que você me dá em troca? Ele falou: eu te pago a sua janta, então me dá a sua primogenitura. Ele falou: se eu não pagar, se eu não vender, eu vou morrer de fome, então me dá aí. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú desprezou a sua primogenitura. Muitas pessoas usam esse versículo aqui para fazer outras coisas, outros tipos de manipulação, né? Por causa do prato de lentilha. Mas na verdade, o raio-x dessa palavra aqui é uma negociação. E Esaú vendeu e ele comprou. E Esaú comeu e bebeu e levantou e saiu e assim desprezou. Esaú desprezou a primogenitura. E segue o bonde. Quando ele perdeu a primogenitura, as coisas já estavam tudo andando conforme o propósito do mais velho servir o mais novo. Conforme o propósito do eterno. Conforme o que Deus havia planejado. Porém, lá no ventre aconteceu algo onde o mais velho, fortão, derrubou o mais novo e nasceu primeiro. Segue o bonde. Vamos lá. Vamos lá para Malaquias. Vamos lá em Malaquias ver uma palavra aqui que não tem nada a ver, que talvez você não entenda nada. Caso você não entenda Malaquias 1, versículo 2 e 3, não se preocupe. Fica focado lá, que não é para você aqui, tá bom? Então, mas vamos ver aqui. Malaquias. Livros. Malaquias. Vamos ver aqui, tá aqui atrás. Celular. Malaquias, capítulo 1, 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era. Tá aqui, fala de Esaú. Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó e odiei Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. E assim se segue. E bem você sabe que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou de Caim. E são coisas assim que as pessoas fazem sem ter o entendimento, sem ter um raio-x daquilo que Deus deseja para o propósito. Os manipuladores que retêm as pessoas, que retêm os acontecimentos que Deus planeja, que muda a atmosfera e a egrégora do dia ou do mês e do ano à sua volta para transformar e destruir o propósito de Deus através dos seus ministros. E aí causam um impedimento, causam um atraso na vida dos ministros e diz assim: o que tenho eu a ver com isso? Né? É o caso de muitas coisas que a gente vê acontecendo. Como na vida de Abel, como na vida de Caim, né? Que as pessoas, que tipo de espírito que pega as pessoas e se deixam levar para ter inveja e matar o seu irmão. Mas vamos voltar ao fato aqui. Vamos aproveitar aqui
E vamos dar uma puxadinha lá em Obadias. Vamos lá em Obadias dar mais uma registrada de um fato peculiar a esse, não é? Vamos em Obadias, no capítulo único de Obadias, lá no versículo 18. Deixa eu ver se o 17 nos serve para o entendimento deste raio-x. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E a casa de Jacó que se torna Israel. Por que Deus troca? Vou aproveitar essa passagem aqui. A casa de Jacó, chamado de mentiroso e ladrão, corrupto e tudo isso, por quê? Porque foi o pai. Não foi Deus que deu o nome Jacó para ele. O propósito eterno de Deus era Israel. Sempre foi Israel. Por causa do propósito e por causa do que estava para seguir, para acontecer. Porque é o projeto de Deus, do eterno. Então, e a casa de Israel será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú uma palha. Lembra lá em Malaquias que a gente leu que tudo que Esaú construísse ia ser detonado, e se ele construísse de novo ia ser destruído, se ele construísse de novo, porque das rejeições lá atrás que ele cometeu, né, ele vendeu a primogenitura, ele desdenhou daquilo que lhe fora dado por ele ter nascido primeiro mesmo. Ele nem sabia o que tinha acontecido no ventre, mas ele, por ser mais forte, usou dessa força, e como ele se tornou um exímio caçador, ele usa. E o pai dele gostava dele porque ele caçava, e ele gostava de comer carne assada, né? Churrasco, quem não gosta? Filho trazer um churrasco e carne pro pai e tal, e o pai dele gostava dele. Então, mas o propósito de Deus é que o nome dado pelo pai, Jacó, só por ele ter nascido grudado no calcanhar, imagina o tamanho da batalha que ele ainda nasceu grudado no calcanhar. Veja o raio-x disso, povo de Deus. E entenda que tem muito mais coisa para ser revisto e revisado com o raio-x pelo verbo, pela palavra, pelo Espírito Santo. E olha só, e Deus pega e troca o nome de Israel, de Jacó, e coloca Israel. Então a batalha ali foi forte com o anjo. E Deus sabe o que está por vir. Deus sabe o que está por vir. Deus sabe o que está para acontecer. E Deus anseia por essa troca, sabe? Por essa... colocando as coisas no lugar. Colocando em ordem, né? Por isso que a palavra de Deus para todas as coisas é ordem. Colocar as coisas em ordem. Coloca a casa em ordem. Coloca isso em ordem. Coloca em ordem, né? Colocar o Brasil em ordem, para depois vir o progresso. E assim vai. Tem tantas vertentes aí que a gente tem que se cuidar para não perder o foco aqui de Jacó. Desmistificando o nome que o pai de Esaú deu a Jacó. Porém, Deus o vê com outro nome. E sabe desde o ventre da sua mãe que era Israel, a qual o propósito que já estava designado para ele, e que também Esaú desprezara tudo que era pela força de seu braço desde o ventre da sua mãe. Lá atrás no versículo lá, né? Deus diz que amou a Jacó e odiou a Esaú. Então esse raio-x vai te tirar algumas dúvidas e vai derrubar por terra de uma vez por todas a quem intitularam você que você é. Do que estão te chamando?
Do que as pessoas te rotularam? Do que a sociedade, a egrégora que vive à sua volta, a luz ou a treva? A luz te chama, as pessoas da luz te chamam de uma coisa, as pessoas das trevas te chamam de outra. Essa é uma egrégora. A egrégora é uma coisa que estão formulando, é uma coisa que estão gerando do bem ou do mal à sua volta. É uma egrégora, é uma formação de um conceito a seu respeito. Mas o que importa para você é o que Deus pensa a seu respeito. Ele conhece você lá na frente. O que importa para você é o que Deus vê em você, dentro de você, o seu pensamento e o desejo do seu espírito de servir, de ser luz, de ter um caráter maduro a respeito da palavra, a respeito das coisas de Deus. Ele sabe onde você quer levar todo aquele conceito gerado em você pelo Espírito Santo. Ele sabe onde você quer conduzir as coisas. São coisas que ele quer conduzir por almas. Através de mim, através de você. É por isso que eu não me importo com muitas coisas. Eu não me importo com muitos assédios morais. Porque eu conheço a egrégora de Deus a meu respeito. O que ele gerou por mim. O que ele gerou através de mim. Que já está pronto lá na frente. Porque para Deus todas as coisas já se consumaram. Para Deus tudo já aconteceu. Para Deus Jesus já retornou e já levou os santos dele. Por que Jesus falou, seja santo como eu sou santo? Na qualificação de santo em pecado. Que você ainda é santo e está em situação de pecado. Mas Deus, dentro da egrégora, daquele conceito que Deus já formou de você desde o ventre da sua mãe, ele sabe o caminho reto que você deveria seguir, mas a sociedade, a situação a qual você viveu, as coisas que você passou e as coisas que te envolveram, te tirou várias vezes do caminho, me tirou várias vezes do caminho, assim como o Espírito Santo foi até mim, abriu minha mente, fez uma metanoia, ainda continua transformando a minha vida, assim ele está fazendo em todo o mundo, com todas as pessoas, em todos os conceitos, e está explicando a verdade a todas as pessoas, em todo o planeta. Mas algumas pessoas vão o rejeitar, assim como Esaú o rejeitou. E ele ama aqueles que aceitam a verdade, vai odiar aqueles que não aceitam a verdade. E vai dizer, malditos, afastem daqui, eu não os conheço no grande dia. Da separação entre as ovelhas e os bodes. Porque não quis entender ou fingiu que não entendeu para não abandonar os costumes da carne, os desejos da carne. Não somos livres de pecar, não somos livres de irar, não somos livres de desejar coisas boas, não somos livres de desejar as coisas do mundo, mas arrepender-se daquilo é o limite, é a linha tênue, tenra entre o bem e o mal, entre a salvação e a condenação. Então, como vemos, esse raio-x dessa questão é o que importa para Deus. Gênesis 25, versículo 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. E o seu irmão Esaú jurou, ele vendeu a sua primogenitura. E aí as coisas se alinham. As coisas se alinham. Porque Esaú, no ventre da sua mãe, tinha derrubado Jacó. E Jacó, tentando nascer primeiro, como era o propósito de Deus,
nasce depois grudado no calcanhar do seu irmão. Aí o pai, sem entendimento, olha e fala: esse cara estava tentando roubar o irmão, mas aí dá o nome de Jacó sem saber, sem entender o propósito de Deus. Por isso, lá na frente, explicando mais uma vez que Deus pega e tira o nome de Jacó e coloca de Israel, porque é o propósito eterno. O propósito eterno de Deus. Por isso que lá atrás na palavra dele, Deus fala assim, ó: eu amo Jacó, mas odiei Esaú. Esaú vendeu primogenitura, Esaú desdenhava de tudo, ele fez as coisas que fez, quem lê lá vai entender. O antes e depois tem várias palavras, quem assistiu o vídeo inteiro vai, se quiser, vai acompanhar. É por isso que lá em Malaquias Deus fala daquela forma sobre Esaú e Jacó. E isso lembra também, como eu disse antes, lá em Massá e Meribá, na primeira vez que foi batido na pedra, foi mostrado o poder. Na segunda vez, que foi 20 anos depois, foi batido na pedra de novo. Mas antes disso, Moisés e Arão tinham perdido a entrada no reino. Por quê? Porque ele caiu com a cara no pó, junto com os 10 espias. Quando Moisés e Arão bateu a cara no pó, ele disse assim: Deus, o Senhor não tem competência para levar nós à terra prometida, então nós vamos morrer aqui, porque nós não vamos conseguir ir lá. Mas Josué e Caleb tinham aprendido direito. Daí falou assim: não, Deus nunca nos desamparou. E aí toda aquela geração, Moisés, Arão, toda aquela descendência morreu no deserto, e Deus fez uma outra geração de Josué e Caleb e eles entraram. E a mesma situação está acontecendo agora. Muita gente não está crendo mais, né? Muita gente não está crendo mais, mas as coisas estão acontecendo. E a terra prometida está lá e está vindo, já está tudo consumado. Em Deus já aconteceu tudo. Em Deus tudo já aconteceu. E esse é o raio-x dessa palavra de hoje. Transformando a maldição em bênção. Trazendo a verdade sobre aquilo que faltou entendimento. Talvez não seja o desejo das pessoas falar assim e ir lá e manipular a palavra. Não, ela ouviu a vida inteira a dizer que Jacó era fraudador, ladrão, roubador. Deus tinha me mostrado essa palavra em 2012, 2000 alguma coisa, 18, não sei, não me lembro, mais para trás, 10. Não lembro bem quanto foi. E ela estava amortecida dentro do meu entendimento. Depois, agora, há 3 dias atrás, eu comecei a ouvir e ouvir. Fui aqui, aí Deus me mostrou aqui mais alguns lugares. A me lembrar o porquê disso. E Deus restaura em Jacó, arranca o nome que o pai dele tinha dado por aquilo que ele tinha visto, né? A impressão que ele teve que era isso. Mas Deus pega e traz o verdadeiro nome, que era Israel. E faz as coisas se a seguirem. Eu não consigo memorizar tudo ali, né? Do que acontece para frente ali, mas no capítulo 23, 24, 25 e 26 tem-se o entendimento do que acontece ali a respeito de tudo isso. Mas é mais fácil eu ver o meu irmão que roubou galinha, foi preso, é bandido e tá pagando o crime pelo que ele cometeu. Mas ali no passadinho dele, antes dele meter a mão na galinha preta do vizinho, que não fez cerco no terreno, ela foi pro quintal ali e ele foi preso porque roubou galinha. Porque no Brasil da cadeia, em alguns lugares da cadeia, roubar galinha, né? Lógico, é crime. Mas não sabemos por que ele roubou a galinha. Tudo tem um processo. Então, no caso de Jacó ter nascido grudado, ali tem essa questão do que Deus falou. Gênesis 25, versículo 21. Vamos relembrar aqui.
Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar para o Senhor. Rebeca foi, né? Perguntar para o Senhor. E o Senhor disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão de tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então Deus já estava vendo ali, antes da coisa acontecer, Deus já estava vendo ali o que estava acontecendo. Por isso que Deus teve que ter o trabalho de lá na frente tirar o nome de Jacó. Porque a confusão foi grande ali, né? Então, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor, que seria Esaú, que teria que servir Jacó por causa do propósito eterno de Deus. Deus planejou uma coisa, mas a centelha do pecado já estava desde a geração do ventre. A centelha que transforma, que muda as coisas, já estava ali, agindo. Aqui no versículo 24: E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no teu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Era o que eles viam, né? Eles davam o nome pelo que eles estavam vendo. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então Isaac, o pai deles, viu ali, né? Viu um nascendo, já deu o nome, Esaú. Fortão, conquistou ele, virou caçador, conquistou ele com um churrasquinho, carne fresca. E ele gostava, o pai gostava mais de Esaú. Mas não entendia o que estava acontecendo e o propósito eterno de Deus. E os meninos cresceram, né? E Esaú perito, e Jacó era um homem simples. Habitava em tendas, aprendeu a cozinhar com a sua mãe, cuidava da casa, né? Das coisas simples. E Jacó sempre estava ali, fazendo um jabazinho com Jerimum, né? Aí veio Esaú do campo, não tinha caçado nada, estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho. Aqui começa a negociação da questão que vem a seguir, da mudança, da colocando as coisas em ordem. Deus começou a trabalhar na situação e colocar as coisas em ordem, né? E então Jacó disse aqui, ó: Vende-me, versículo 32. Vende-me. Aliás, versículo 31. Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Entende aqui nesse pedacinho aqui, onde lá atrás, lá mais embaixo, ou lá na frente, não sei a ordem cronológica dos livros, acho que foi Malaquias ou Romanos 9:13 que foi falado sobre isso, talvez, ou Malaquias aqui, eu não me lembro bem. Tem Obadias também 1:18, 19 que fala, né? E aqui nesse momento, talvez que a inteligência de Jacó e o propósito eterno de Deus, onde Deus amou, né? Não foi trapaça, foi negócio. Vende-me, né? Vamos negociar. Se fosse trapaça, Deus estaria aqui que foi trapaça, mas não é trapaça. Teve um propósito aqui de colocar as coisas em ordem. Vende-me hoje a tua primogenitura, disse Esaú. Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Aí Deus, talvez, possa, né, tá alinhando as coisas, mas posso estar enganado que seja aqui, mas pode ser aqui onde Deus viu lá na frente e já odiou Esaú, como o próprio Deus disse lá no outro escrito, no outro livro, que odiou Esaú. Então disse Jacó: Jura-me. Que era uma época de que você jurasse, era o contrato do fio do bigode, como se faz em cartório hoje, carimbo, o juiz assina, reconhece firma, né? Jura-me. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó.
E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Daqui para a mãe, que já sabia que Deus tinha falado com a mãe lá atrás, que no ventre estava dois, e ali aconteceu o fato, e quando ela entendeu o que Deus falou, que o menor ia servir o maior, ela lá na frente ela tratou de dar um jeito de ajudar Jacó a receber as bênçãos do primogênito, colocando a casa em ordem, colocando o propósito de Deus em questão. Então, não dá para dizer sem entender. Eu sempre reluto nas coisas. Quando eu vejo uma ministração que o Espírito Santo fala assim, na minha mente, no meu espírito, fala assim: há controvérsia, então logo eu questiono, falo assim: onde está a controvérsia? Me mostra, ele me traz a palavra, me leva lá atrás e vem, sem texto isolado, né, para não ter heresia e nem falta de entendimento. E ninguém é melhor que ninguém, sabe, irmãos? É só uma questão de daquilo que dá aquele clarão, assim. E um raio-x dá um clarão, mostra o osso, tá quebrado. Vamos consertar. É igual raio-x. Põe lá, aperta o botão, vê o osso, vê tudo ali e vamos consertar. Põe pino, põe gesso e coloca as coisas no lugar. E então lá na frente, Rebeca ajuda Jacó, como sabemos, faz todo aquele preparo, coloca lá o pelo, coloca as roupas de Esaú, coloca pelo no peito, como ele era coberto de um pelo vermelho, né? Era chamado de Edom também, tanto por causa de que ele era ruivo e tanto do guisado vermelho que ele comeu. Era chamado de Edom, de descendência. E aí a história na Bíblia diz que tudo onde eles passou, tudo onde ele passava, que eles conquistavam, tudo ia sendo destruído, ia tendo que mudar, porque é uma palavra de Deus. Deus odiou Esaú e falou que tudo aquilo que ele fizesse, ele ia derrubar. Até que para frente lá as coisas se ajustassem. E aí saísse do coração dele o desejo de morte contra o seu irmão. Então assim é, assim foi e assim sempre será. Que Deus nunca vai deixar o propósito eterno dele cair no chão, a palavra dele, o plano dele, o projeto dele e o propósito eterno. Então ele sempre vai estar desmistificando as coisas e vai estar colocando as coisas em ordem para que venha sobre vós o entendimento, para que venha sobre vós o desejo dele daquilo que tem que ser verdadeiramente. E tem que ser, porque Jesus disse que não vai deixar que nenhum daqueles que Deus deu para ele se perca. Então muita coisa não vai mudar a salvação, mas muito entendimento vai levar pessoas a salvar muitas pessoas, porque quando dá um clique na mente de alguém, aí o clarão vem e muitas coisas começam a ser mudadas, muitas coisas começam a ser transformadas. A minha salvação não depende da sua, mas a salvação daquele que ainda não ouviu a palavra de Deus depende daquilo que eu vejo, daquilo que eu estou entendendo da vontade de Deus. Deus está preparando uma mensagem que vai mostrar para a igreja, aqui para o Brasil. O Espírito Santo está me trazendo à memória uma mensagem que vai mostrar por que o Brasil está desse jeito. Por que o mundo está tanta corrupção. E daquilo que ele me mostrou, vai se preparando aí, vai compartilhando aí. Eu vou fazer uma live curtinha de algumas coisas desse detalhe, porque Deus ele vai trazer a luz na cabeça de todas as pessoas que estão no comando. Se todos se unirem nesse propósito, não sei se vai dar tempo, mas para o grande avivamento vai dar tempo. Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o grande avivamento para a vinda? Porque tem que colocar as coisas em ordem.
E lá eu vou estar explicando nessa outra live. Eu já vou encerrar essa daqui com mais alguns detalhes aqui, né? Tudo que tinha que falar eu já falei aqui. Então nessa próxima live eu vou estar falando sobre dízimos e ofertas. O porquê que a nação está... Por que a corrupção está no poder? Por que a corrupção está no topo da cadeia? Eu vou estar falando, não vou estar aqui falando mal de ninguém, vou estar aqui falando da palavra de Deus. O raio-x de alguns livros onde direciona, falou o porquê que isso está acontecendo. Por que a corrupção está no DNA de toda como vou dizer assim, quem está no comando de poder, assim, em qualquer lugar, né? Tanto eclesiástico quanto secular. E como e por que Deus está olhando, vendo tudo isso, e não porque ele não tem poder de mudar isso, mas o porquê que ele está olhando e não consegue fazer nada, porque ele tá de mãos atadas, porque ele não muda o que ele escreveu. A palavra dele é viva e eficaz, então ele não pode mudar o que ele mesmo escreveu. Então ele está de mãos atadas. Ele não tem como ele fazer. Então isso vai ficar para o próximo, não sei se essa semana, semana que vem, não sei se amanhã, esse assunto sobre isso vai ficar para a semana que vem, né, para a próxima. Mas o de hoje, então, como vemos o raio-x da vida de Jacó e Esaú, eu espero que eu tenha sido um pouco claro, talvez tanto que eu vá em vários livros e vou aqui, vou ali, e muitas pessoas não entendem, não entenderam. Não se preocupe, você vai entender. Se você não entendeu hoje, você vai entender amanhã. Né? Esse entendimento vai depender da dedicação e da vontade que você tem de entender. E isso que eu estou falando agora, ou de qualquer outra coisa que você vai fazer da vida, né? É uma batalha na vida profissional, na vida espiritual, ela todo dia tem que estar esclarecendo alguma coisa, aprendendo os segredos das coisas, né? Do que está nas entrelinhas, o que você precisa fazer para conquistar, para ter as suas vitórias. Eu luto com isso, de entender, por exemplo, assim, ó, como fazer, como cativar. Eu luto para ter pelo menos um pouquinho e não consigo de ter a lei da atração. Imagina, você tá ministrando ali como Pedro, ele abria a boca dele, tinha 3, 4, 5 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas. Jesus abria a boca, começava a falar e tinha ali dezenas de centenas de pessoas vendo ele ministrar, né? Eu tenho aprendido que não é só pelo falar, né? É pela ação. Primeiro alimenta, né? Ou primeiro fala e alimenta. Então, pela live, que está falando ao vivo aqui, agora não tem como muito fazer, é só alimentar o teu espírito com alguma verdade da própria palavra, lendo aqui e trazendo à luz aquilo que já me foi dado, né, gratuitamente. Então, é uma coisa que eu entendia, por que tantas pessoas seguiam Jesus pelos sinais, né? Porque era uma época onde era muita dificuldade, as pessoas passando fome. E tinha comida, tinha cura, muita doença, lepra, doenças contagiosas. Então, as pessoas iam lá por isso, para ser curadas, libertas, né? Para terem as suas vidas transformadas. E eu agora, nesse momento, o que eu tenho a oferecer é que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, consolador, que é a promessa viva e eficaz de Jesus, ele falou, eu tenho que morrer aqui na cruz. Porque se eu não morrer aqui, eu não posso enviar o Espírito Santo da verdade.
que procede do Pai, que vem do Pai, que é da parte do Pai, para que você receba o que ele vem trazer para você. Todo o esclarecimento que você precisa, todo o esclarecimento que eu preciso, para que eu ouça e que seja a minha mente tenha mais libertação todos os dias, porque a libertação é para os crentes. O cristão ele recebe libertação a cada palavra. É liberto de grilhões, de sufismos, de paradigmas, de religiosidade, de conceitos humanos que ouviu a vida inteira, né? Então nós somos libertos todos os dias. Todo dia nós ouvimos uma palavra e somos libertos. A pessoa que disser assim, já não preciso mais disso ou daquilo, porque eu já sou livre em Cristo Jesus, ele já começou a ser preso de novo. Algum grilhão já pegou num dedinho, minguinho dele, já está puxando. Porque um abisminho vai puxando o outro, vai ficando maior, e ele já começa a ficar santo ao ponto de não conseguir a santidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas que estão no topo da cadeia, ministro de alto grau, ele acaba caindo, porque ele no conceito dele, ele já não precisa de mais nada, aí ele já é pego numa coisa tão simples, né? E acaba caindo de alguma forma tão simples, que depois ele mesmo não consegue ir para frente, fica olhando para aquilo ali e fala assim, como eu fui tão frágil e caí nisso, né? E não consegue mais voltar, e não consegue mais, porque aí fica se questionando, e a treva vai vindo, vai enfraquecendo cada vez mais, um abismo vai puxando o outro, e assim a pessoa vai, por causa do conceito humano. Mas em nome de Jesus eu quero clamar a Deus que essa luz, que é o entendimento, né? Não é mesmo a luz da luminária aqui, ó, que está clareando. Essa luz do Espírito Santo que é o entendimento, que brilha na treva, que é a ignorância. Né? A treva, ela transliterada, chama-se de ignorância. Até na palavra tem um lugar que fala da treva que se chama ignorância. E a luz, que é o entendimento do Espírito Santo, vai afastando a treva, vai afastando a ignorância. Eu ouvi na televisão um estudo onde os americanos estavam falando que quem lê a Bíblia, quem começa a estudar a Bíblia e quem começa a ler a Bíblia, a pessoa fica mais inteligente, a mente dele vai mudando. Por quê? Porque conhecereis tanto esse bordão verdadeiro que existe na Bíblia, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz do Espírito Santo vai derrubando a ignorância das trevas, que é treva, que é a ignorância daquilo que a gente, né, do conceito humano, e a pessoa vai ficando mais inteligente automaticamente. Né? Porque é diferente você conhecer uma pessoa instruída pela verdade, instruída pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ela vai ficando cada vez mais inteligente, ela vai ficando cada vez mais com a mente aberta, ela vai se sobressaindo, não somente nas coisas espirituais, mas nas coisas terrenas também, porque ela vai se desenvolvendo completamente. Ela vai sendo curada, vai sendo transformada, vai sendo liberta, né? E quando se tem essa libertação, ela é diária, né? Porque conforme vai acontecendo os milagres, vai acontecendo a transformação junto. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente é transformado de glória em glória. Principalmente se essa glória é a glória kavod, que é o poder de Deus transformador. Por isso que é de glória em glória, porque é a glória kavod. Né? A glória Shekinah é aquela glória que o cara entrou na fenda da rocha. Aquela glória, se descer na terra, não sobra ninguém, porque todos nós temos a centelha, uma porcentagem de pecado. Que você se arrepende agora, daqui meia hora você já pecou por algum motivo. Então, se aquela glória Shekinah, que a gente conhece muitas coisas que fala de Shekinah, que essa glória Shekinah é aquela glória que tem que ser varão perfeito, igual Jesus. Né? Se não for perfeito, a medida
de estatura perfeita de Cristo, a glória Shekinah te arrebenta, ela te destroça que não sobra nada. Não sobra nem o pó do pó, mas a glória Kavod, que é aquela glória que a gente sente, ela chega, fica palpável, assim, né? E não, a gente não tem culpa, porque eu aprendi que era a Shekinah que vinha, que a Shekinah vai descer e toda glória e poder, mas a que desce ali é a glória Kavod, que a glória Shekinah, onde os anjos estão lá no trono, cobre, as asas cobre aqui, outra cobre aqui, ó, né? Não que eles seriam fulminados, mas que é muito forte, né? A presença de Deus pessoal mesmo, onde ele passa, tem que fazer com o cara na fenda da rocha, tem que esconder para não matar o cara, para não fulminar. Mas a glória Kavod é diferente. É o grande amor de Deus, é o Gadola. É o poder transformador. É o amor ágape, é o poder transformador, que vivifica, que transforma, que vai mudando, vai, eu vou parar porque eu não tenho mais palavra para passar daí, eu já não sei mais. Então, assim vai indo, tem muitas outras coisas a ser trazido a respeito disso. Então Deus, ele é perfeito. Ele é poderoso em todos os sentidos. E eu quero agora colocar a minha vida, a minha casa na presença de Deus, né? Para que Deus venha alinhar todas as coisas. Quero colocar na presença de Deus o bairro onde eu moro aqui. Eu estava gerando um hábito em mim de fazer isso por primeiro. Acabei me esquecendo hoje. Quero colocar na presença de Deus o bairro e toda manifestação espiritual das trevas maligna que foi feita no nome deste bairro aqui onde eu moro, que ela venha a ser destruída pela luz do Espírito Santo, pela verdade que ele traz na mente das pessoas, que a verdade, que a luz do Espírito Santo venha resplandecer na mente das pessoas onde que ainda a treva habita, da falta de entendimento, da própria ignorância, que deseja isso mesmo e acabou. E eu quero colocar na presença de Deus Matinhos e toda a liderança, seja ela eclesiástica ou seja ela secular, para que esse desejo também venha a ser despertado na mente das pessoas, para que elas desejam entender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, para que elas venham entender que tudo que a gente na riqueza terrena é bom, traz benefício, traz alegria, né? Traz felicidade, aliás, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que traz felicidade, que é bom, que não é amaldiçoado, que tudo que a gente trabalha e produz com a força do nosso braço nos traz felicidade, mas força do nosso ventre, da palavra profética, que do nosso ventre nós comeremos, da palavra do nosso ventre nós comeremos. Então, da força do nosso braço nós produzimos riquezas e temos felicidade, mas do poder do nosso ventre, das palavras proféticas que são geradas do nosso ventre, nós nos alimentaremos, nós teremos alegria na presença de Deus e nos regozijaremos. Então eu profetizo e decreto esse entendimento na vida dos brasileiros, na vida das nações, para que o Espírito Santo de Deus possa gerar isso e que eles possam entender que daquilo que nós profetizamos, nós comemos, das maldições das palavras lançadas com a força do nosso ventre, nós nos alimentamos, porque são sementes plantadas e que geram fruto das palavras de maldições. Então vamos aprender da força do nosso ventre gerar palavras de bênçãos, palavras benditas, de sementes benditas e abençoadas, plantadas na beira dos ribeiros, em nome de Jesus Cristo, que essas palavras venham crescer, ter força, ter poder
e que as trevas não podem se apoderar daquilo que é bênção na presença do Senhor. Das palavras proféticas benignas, em nome de Jesus, para toda a nação. E quanto das pessoas que puderem e disserem amém, também estarão colhendo. Lança o teu pão na água. E quando ele voltar, vai poder repartir com 7 até 8. Lança a semente na água. Quando as águas baixarem e elas germinarem, muitas pessoas comerão do fruto. Então, em nome de Jesus, isso é o que eu desejo para você, que o Espírito Santo tome posse da sua vida, tome posse do teu trabalho, tome posse da sua família, tome posse do teu dia a dia. Nós passamos por tribulações, por intempéries, por tentações, mas em nome de Jesus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, nós passamos por todas elas. Jesus disse: no mundo terás aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Sejam abençoados, receba o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo te libertar da desgraça. E que a graça de Deus venha crescer e multiplicar no seu ventre, no seu coração, no teu espírito, para que eu amadureça, para que você amadureça. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Receba esta palavra, essa libertação sobre a sua vida. Em nome de Jesus.